Estamos aqui com o Dr. Roberto Cardoso, para variar, e com a nossa convidada. Hoje eu posso falar que não só uma convidada, mas uma grande amiga minha, a doutora Ana Luísa. Oi, gente. Uma das pessoas que mais entende de alimentação, de emagrecimento, de viver saudável, de imunidade. Olha, se eu for falando o currículo dela aqui, nós não vamos ter live. Então, Ana, bem-vinda. Olha, um prazerão estar aqui. É tão bom falar nisso, né? Todo mundo trancado dentro de casa, tentando achar meios de não engordar muito. Maneiras de emagrecer, talvez, para quando a gente voltar à vida normal, a gente tá melhor. Então, nada melhor do que ficar trocando aqui experiências, né? Tirando dúvidas e descobrindo coisas novas, que eu aposto que todo mundo tem uma formazinha de sobreviver em casa na quarentena. Roberto, boa tarde. E aí? Tudo bom? Tema desafiador, hein, Maurício? Tema desafiador. O pessoal está com um problema de peso, né? Está todo mundo jogando, tá mantendo o isolamento, mas jogando as balanças pela janela, né? O pessoal está revoltado. Então, o pessoal está pensando que quarentena é a oportunidade de ganhar mais 40 quilos, né? Parece que não é isso, não. Eu recebi uma piadinha sobre isso, né? Mas a que eu mais gostei foi que o urso panda come 12 horas por dia, por isso que esse negócio é chamado de pandemia, né? Porque nós estamos igual o urso panda, né? Então, menos assim. Ana, qual que é o principal problema? Por que dá tanta vontade da gente comer nesse momento assim, hein? Então, é que a gente tem muito acesso. Quando a gente começa a trabalhar em casa, muda um pouco a rotina, aí a gente está perto da cozinha, está perto da geladeira, muda um pouco o nosso esquema de trabalho, então a gente procura mais comida. Outra tem aquela máxima de quando a gente está mais ansioso, a gente acaba descontando e procurando coisas que nos dão prazer e de fácil alcance. A comida é uma das grandes coisas que nos dão prazer. Então, por isso, a gente acaba procurando e indo atrás da comida naqueles momentos de maior tristeza, maior ansiedade, então a gente acaba comendo. A grande dica é saber o que comer, acabar escolhendo coisas melhores, porque o que dá mais prazer normalmente é muito mais calórico. Roberto, fala um pouco dessa questão da compulsão para a gente, você que é o nosso guru. Eu mandei um texto para vocês ontem, né? Eu estava rabiscando alguma coisa. Eu contei a história da minha conversa com a professora Mério Chama, na Unifesp, que trabalha com acupuntura lá, e eu perguntei que pontos de acupuntura eram melhores para obesidade, né? O ponto de intestino, de fígado. Ela falou, não, nenhum desses. É o ponto de compulsão. Então, existe uma compulsão, e compulsão é um transtorno de ansiedade, né? Compulsão está entre os transtornos de ansiedade, é o rito da compulsão. É jogar muito, é comprar muito. Você tem um nível de ansiedade que aumenta, você atende aquilo ali que te alivia, abaixa o nível de ansiedade, daqui a pouco ele começa a subir de novo, e aí daqui a pouco você faz aquilo novamente, aquilo é um ciclo vicioso da compulsão. Por isso que a gente recebe tanta piada, né, Maurício? Meme de engordar, porque piadas são feitas com as fraquezas humanas. Piada vem de burrice, de tara, de deficiência física, de preconceito. Todas as piadas são centradas em fraquezas humanas. Nós vimos as nossas próprias fraquezas. E as piadas de meme, os memes de obesidade, de comer muito, estão fazendo a gente rir, porque nós estamos reconhecendo ali uma fraqueza. Compulsões existem, crises pioram compulsão, deflagram ou pioram reações compulsivas e, claro, estamos numa baita crise, portanto, num baita risco de deflagrar ou piorar compulsões alimentares também. E principalmente a gente não pode esquecer dos horários, né? Existem horários que a compulsão ela aumenta, que normalmente é aqueles nossos momentos de relaxamento ou aqueles momentos do eu mereço. À noite, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A gente começa a ter hábitos noturnos diferentes, acordar à noite para comer.
o diagnóstico disso é muito importante, que é o primeiro passo para a gente poder pedir ajuda, e para a gente não entrar nessa vibe e deixar que isso vai virando um hábito, uma rotina. Então, mudar o hábito noturno, comer muito tarde, comer várias vezes à noite, sair um pouco desses que precisar acordar à noite para comer, ou acordar mais cedo com fome demais, são todos estupins e onde acende a luzinha que a gente tem que tomar cuidado e que alguma coisa está mudando aí. Ana, eu vi em algum lugar que dietas muito restritivas podem abaixar a imunidade nessa época e que é melhor não ter uma dieta tão restritiva. Isso é verdade ou é mais um fake do nosso mundo atual? Não, de certa forma é verdade, mas a gente tem que entender o que é dieta restritiva. Dieta restritiva não necessariamente é uma dieta ruim. Então, assim, dietas hiperrestritivas, tipo a dieta da maçã, que você só come maçã o dia inteiro, dieta da melancia. Essas dietas abaixam sim nossa imunidade, por quê? A gente tem necessidade de vários nutrientes, de vários componentes que só a maçã não vai conseguir dar todos para a gente. A gente precisa de proteína, gordura e aminoácidos e carboidratos e vitaminas. Então, não necessariamente uma dieta calórica também, muitas calorias, quer dizer que a gente está comendo todos os nutrientes que a gente precisa. A gente precisa, para melhorar a imunidade, de uma dieta balanceada. Podemos emagrecer com dietas balanceadas? Sim, muito bem. Então, a gente tem que saber escolher os alimentos. O que a gente preconiza hoje para manter nossa imunidade legal e é totalmente compatível com o emagrecimento? 3 porções de frutas por dia e 5 porções de legumes ou verduras por dia. E a gente sempre está comendo proteína. Não necessariamente, nessas frutas e verduras a gente já tem o componente do carboidrato, então a gente não está tirando nutrientes necessários, básicos, mas a gente tem que saber fazer escolhas, escolher frutas com menos calorias, tipo assim, evitar um pouco abacate, evitar manga, evitar uva, que são frutas muito calóricas, dá preferência para maçã, pera, morango, que tem menos calorias e nos ajudam a emagrecer e ter muitos nutrientes, né? É só perguntar as frutas que eu gosto, pessoal, que eu faço uma lista para vocês, que são essas aí que não podem comer. Maurício me disse que está fazendo a dieta da lua, Ana. Então não pode comer a lua, o resto ele está traçando. O resto ele come tudo, né? Mas, tem uma paciente que me falou que está na dieta da lua, que o rosto dela já está uma luinha cheia já. Agora, é verdade, Maurício, a questão é ver o que você come, né? Como a Ana falou, o quanto você come também. E outra coisa que é interessante é como você come, né? Se é compulsivamente ou não, se você tem consciência. É interessante que a consciência ela é muito curativa, né? Você toma consciência de um grupo muscular, você trabalha melhor aquele grupo muscular. Você toma consciência da sua respiração, a sua respiração se balanceia sozinha. E quando você toma consciência do que está comendo, você já andou um pouquinho desse caminho. Você está vendo uma TV, está com um saquinho de batata frita no colo, daqui a pouco o saquinho está vazio, você nem lembra que comeu, nem percebe, foi uma coisa sem nenhuma consciência. E essa falta de consciência, ela tem muita relação com a cumilança, né? A falta de consciência e a sensação de recompensa, né? Uma vez eu perguntei para Ana, por que quando eu chego em casa à noite me dá vontade de petiscar? Ela falou, é o momento da recompensa, né? Eu dei duro, então eu mereço. Eu mereço. Esse eu mereço é o nosso grande vilão, né? Para quem quer emagrecer. Isso, por exemplo, eu tomei consciência disso. Quando eu tomei consciência disso, eu passei a perceber esse mecanismo mental e emocional. Então, a consciência, a gente fala muito isso aqui, parece que a gente está batendo a mesma tecla, mas a consciência é um caminho importante na rota da cura, é um passo importante no caminho da cura. Quando a gente conhece, quando você conhece um alimento, você sabe por que você tem que comer aquele alimento. Até a gente estava discutindo um pouquinho antes, por que existem adultos com paladar infantil, tá? Se eles tivessem o conhecimento de como isso é importante
E a consciência de que a gente precisa introduzir alimentos novos todos os dias, que a gente não pode ficar focado num alimento só, que aquele alimento, entender o papel disso na nossa vida, porque a comida, ela é uma necessidade, mas ela vem junto, como se fosse um tratamento diário, né? A gente é muito do que a gente come. A gente vai conseguir uma longevidade maior, a gente vai conseguir uma melhor qualidade de vida se a gente fizer uma atividade física, mas não é só bater, olha, temos que fazer atividade física. Não, nossos músculos têm que trabalhar, a gente é feito para a musculatura funcionar. Então, do mesmo jeito que os alimentos não estão aí à toa, hoje em dia alimento virou sinônimo de gostosura, de prazer e não sei o quê, mas alimento antigamente era sobrevivência. A gente comia para sobreviver. Então, uma cartela ampla, várias possibilidades, diversidade de alimento nos garantem uma melhor qualidade de vida, uma melhor aproveitamento alimentar, uma melhor digestão, e isso tudo vai, porque hoje queremos viver muito e queremos viver bem, não só viver, né? Não só sobreviver. E a comida entra muito nisso. Oi. Mudando um pouquinho, a gente está falando muito de quem está engordando, que está com compulsão e tal, mas tem o outro lado dessa conversa também, né? O lado de quem, na ansiedade, para de comer e fica tão nervoso que não consegue comer. Como é que a gente faz com essa turma que está no outro lado da moeda, hein? Que está tão ansioso e não come? Então, a gente tem que criar alguns hábitos e ela fazer a ingestão mínima necessária para ela conseguir viver bem. É comer as refeições, mesmo que sejam pequenas, mas ela dá um jeitinho de ter um pouquinho de todos os nutrientes. Por quê? A gente está vivendo uma pandemia. Se a gente deixar o nosso organismo com déficit de alguma coisa, a gente vai estar muito suscetível a pegar doenças. Não estou falando nem só do corona, mas imagina você infectado pelo corona com uma anemia. Imagina você infectado pelo corona com uma infecção de urina. Isso tudo vai aumentar a gravidade desse processo. Então, se a gente estiver bem, se o nosso corpo estiver saudável, se a gente estiver garantindo todos os nutrientes, as vitaminas que a gente precisa, existem vários estudos saindo agora de vitamina D, fundamental para evitar casos graves de corona, vitamina C também, que melhora o sistema imunológico. Então, se a gente manter isso bem, a gente vai passar por esse período melhor do que passaria não, né? Então, não é comer o mínimo para a gente conseguir um desempenho máximo aí nesse período. Alguma dica comportamental, Roberto? Ela falou uma coisa interessante, né? Quando você tem deficiência ou excesso de qualquer coisa. Então, essa é uma dica muito interessante. Deficiência ou excesso de alimento. Isso compromete a imunidade. Deficiência ou excesso de sono. Isso compromete a imunidade também. Se você tem a deficiência ou excesso de atividade física, isso pode comprometer a imunidade. Então, buscar formas de manter esse equilíbrio são importantes. Por isso que a gente está falando de convivência, a gente falou de crianças, vamos falar de como trabalhar os horários numa outra live, vamos falar de como mexer o corpo numa outra live, estamos falando de alimentação aqui. Tudo isso somado gera um equilíbrio. Então, na verdade, essa linha de lives é uma linha de consciência e equilíbrio. E isso é muito importante. Comida, alguns estudiosos chamam comida de body composition. Eu vi trabalhos falando formalmente, comida é body composition, que eles defendem que do ar que você respira e daquilo que você come que vê a composição do seu corpo. Os extremistas falam até para você olhar para o prato e ver se você quer virar aquilo que você está vendo. É uma forma meditadora de catequizar os comilões, mas isso é muito importante. É muito importante essa história de evitar excessos e evitar falta. Como é que a gente chega nisso? Prestando atenção, tomando consciência e buscando o equilíbrio. E criando hábitos, né? A repetição faz com que a gente crie hábitos. Então, quanto melhor forem os nossos hábitos, e mais fácil isso vai, quando a gente cria um hábito, isso vai ficando mais fácil de manter, né? De criar isso, entrar isso na rotina e esse hábito perdurar. Isso. Os estudos mostram que você leva alguma coisa entre 42 e 90 dias. Há uma polêmica aí. Mas vamos botar lá no máximo, 80, 90 dias. O que significa?
que até 80, 90 dias você tem que ter algum esforço, alguma atenção, manter a consciência, e a partir de 90 dias esse esforço vai ter valido a pena, porque isso vai se tornar um hábito, e um hábito de saúde, um hábito saudável, de equilíbrio e de proteção de longevidade. Ana, oi. Eu tenho uma pergunta aqui, falando o seguinte, olha, desculpa, mas tem gente que não tem condição financeira para comer bem e emagrecer com arroz e feijão, é muito difícil. Eu sei que você tem uma história aí que pode ajudar bastante, não vai dar tempo de você contar a história toda, mas eu acho que a sua história, se você contar ela rapidinho, como é que você fez para ajudar as pessoas de baixa renda a emagrecer, vai responder não só a Val, mas muita gente. Então, não precisa, regime não precisa ser caro. A gente pode emagrecer sim com arroz e feijão. Eu trabalhei em Itapevi, eu tinha um ambulatório, a gente conseguiu, com uma população mega carente, emagrecer 9 toneladas em 2 anos. E isso comendo arroz e feijão. E o que a gente fazia? Arroz, feijão, às vezes macarrão com salsicha. Eu ajudava essas pessoas a parar um ponto, instruir elas a pararem um ponto antes do ônibus, andar um pouquinho mais, diminuir porções no prato, usar caules, procurar alimentos mais baratos na feira. A gente não precisa procurar as coisas mais caras para emagrecer, mas a gente tem que ter fibra no prato. Então vamos lá, o que é? O talinho da cenoura, é o talinho da beterraba, é a beterraba um dia, é a cenoura outro, é a chepinha, é o finalzinho da feira. Isso pode custar mais barato do que um pacotinho de macarrão instantâneo. Só a gente ter um pouquinho de boa vontade de procurar. A gente não precisa comprar os alimentos sem glúten, sem lactose, nada disso. No final das contas, é o fundamental para emagrecer. Emagrecer é uma conta simples. Comer menos do que a gente gasta. A gente tem que usar todas as estratégias possíveis para chegar nessa conta. Como? Gastando um pouquinho mais e ingerindo um pouquinho menos. Se a gente conseguir balancear isso, a gente vai conseguir emagrecer. O valor, e isso não vai precisar pesar muito mais no nosso dia a dia na feira, sabe? Só que a gente tem que ter um pouco de boa vontade, e que eu sei que é difícil, e às vezes a gente precisa de um pouco de tratamento para conseguir sair desses episódios de compulsão, porque juntando isso, junta todo o quadro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que remanejar todo o meu orçamento para isso, é difícil? Não é fácil, por isso que a gente precisa de ajuda, por isso que a gente está aqui para ajudar, porque nem todo mundo consegue isso de primeira e não é fácil para todo mundo começar, né, sair da inércia. Acho que está bem respondida a pergunta. Ana, aproveitando nisso, né? Roberto, eu estou perguntando um pouco para você hoje, mas... Não, vamos aproveitar. Vamos aproveitar a Ana aí, tá? Eu também. Como é que é, né? Minha curiosidade minha, as pessoas que precisam dessa ajuda, né? Que estão acostumadas, no seu caso, a ter um acompanhamento constante, como é que é agora, nesse momento que estão mais longe? Existe solução para poder não perder esse acompanhamento ou para não se desesperar e, olha, não tem jeito mesmo e vamos chutar o pau da barraca, como é A gente estava, agora nesses dias, né, a gente está usando muito das plataformas digitais, acompanhamento médico digital, consultas digitais, a gente liga para os pacientes, eu estou correndo atrás de todo mundo para ver se está todo mundo fazendo certinho mesmo, que está se empenhando para fazer, a gente tenta, tem muita gente medicada que não está passando tão bem essa fase, está nervoso demais, precisou de medicação, então existem casos e casos, mas a gente tenta estar mais perto possível, e também a gente orienta todo mundo a pedir ajuda, porque ninguém precisa sofrer sozinho, hoje a gente tem vários canais que a gente consegue ajudar. Essa live mesmo é uma tentativa de ajuda e de chamar atenção para um monte de problema que às vezes você não está nem percebendo. Isso está passando batido por você, estou comendo mais, estou engordando, aquela história também da gente ficar de pijama o dia inteiro, né? Que pijama, os quilinhos deixam, o problema é a calça jeans depois quando tem que voltar para a rua, né? Então, assim, é procurar se vestir bem em casa mesmo, colocar suas roupas, para não deixar isso passar despercebido, para depois não ser aquela surpresa, porque engordar a gente engorda rápido, emagrecer é um processo árduo.
Então, quanto mais rápido a gente tomar consciência de que a gente precisa voltar à nossa rotina ou adaptar a uma rotina nova saudável, mais fácil vai ser da gente manter esse peso, mais fácil vai ser a gente melhorar essa alimentação, e é muito mais fácil emagrecer 2 quilos do que emagrecer 10, né? Então é isso, quanto antes, melhor. E, Ana, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, liberou a telemedicina agora. Aí, mas os médicos e os pacientes já estão adaptando nessa realidade aí. Eu sei que não tem a ver com alimentação, estou saindo um pouquinho do tema, mas é a minha preocupação com essa ajuda de não perder essa ajuda aí nesse momento. O que a gente está notando agora? Eu sempre fui uma médica que tive meus pacientes muito próximos. É uma nova fase. A gente vai ter que se adaptar a ela. Os pacientes vão ter que se adaptar a ela. Às vezes é o ideal, por enquanto ainda não parece ser, mas está se tornando mais cotidiano. Daqui uns dias isso vai ser super comum, mas a gente ainda tem que passar um pouquinho por essa dificuldade do contato, né? Mas isso está acontecendo não só na medicina, em todas as áreas. Mas eu acho uma grande ferramenta. É a ferramenta que vai deixar o médico bem mais próximo. A gente vai voltar a ser, eu brinco que a gente vai voltar a ser o médico de família, né? Que a gente pode estar em contato com a família em qualquer momento que puder. Não necessariamente precisando estar dentro de um consultório para fazer uma consulta. Na minha área é bem mais fácil, porque eu consigo ver todos os exames, eu não dependo tanto de exame físico. Agora, tem alguns outros médicos que vão ter que passar por uma adaptação mais demorada e usar mais plataformas, até mais formas de ajuda para que consigam examinar o paciente inteiro e dar todas as orientações. Para mim está sendo ótimo, está sendo uma experiência interessante. E os pacientes estão adorando porque é como se me tivesse no momento que eles precisassem, eu estou perto, né? Então acaba aproximando mais o paciente. Ana, a gente já está, infelizmente, caminhando para o final, mas eu queria ver do Roberto esse lado aí de que o fato de estar longe fisicamente não necessariamente tem um contato social. A gente vem falando muito disso nos últimos dias, né? Que muita gente fala que não é nem um isolamento social, é um isolamento físico. Sim. Essa relação, Roberto, ela pode ser calorosa à distância, não? Pode ser calorosa, pode ser verdadeira. A verdade está naquilo que você sente. Se você dá um bom dia, você está realmente desejando um bom dia para aquela pessoa? Se você diz assim, olha, fique bem, tudo de bom para você, você está verdadeiramente desejando tudo de bom para ela? Você está vibrando dessa forma? Se você estiver nessa vibe, você pode fazer isso pessoalmente, pode fazer isso à distância. Porque essa vibe, ela não depende de estar ao lado da pessoa. Ela depende muito mais do que você está fazendo. E uma mensagem final, que o Maurício já vai acabar a live daqui a pouquinho, pelo que eu estou vendo aqui, é mudar, né? A Ana falou muito em mudança, ela é uma professora desse assunto. E a questão é isso. Eu li uma frase ontem que eu achei linda. Eu falei que não comece uma dieta que acabará um dia, né? Comece um estilo de vida que vai durar para sempre. Eu achei isso fantástico, porque realmente é o estilo, são hábitos de vida. 80% a 90% das doenças provêm de hábitos de vida ou são pioradas por maus hábitos de vida. Então é importante mudar hábito. Para mudar hábito, o que é necessário? Um projeto, um plano, uma atitude, um planejamento, que é como a Ana está falando aqui. Mas o que antecede tudo isso? Uma consciência. Uma nova consciência que vai te permitir ter motivação e fazer o planejamento, e aí você chega nos hábitos de vida. E isso pode ser transformador. Se a humanidade sair dessa crise com hábitos de vida diferentes, será uma nova humanidade em todos os aspectos. Por isso, você nunca teve tanta oportunidade de se observar. Se a crise tem coisas ruins, e nós sabemos que tem uma parte boa. E uma das partes boas é a oportunidade da autoobservação, que é o início de uma mudança verdadeira. Ana, é sempre uma despedida filosófica do Roberto. Eu já estou acostumado. E para o seu tchau... Vai lindo.
Tô até emocionada aqui agora. Me enxerguei nisso, tô me reinventando, sabe? Eu nunca achei que eu fosse fazer coisas que eu tô fazendo, mas tô me reinventando. Então, Ana, para encerrar, eu só vou te pedir, né, que acho que deve ter muita gente que gostaria de continuar esse bate-papo e que não vai dar. Você vai estar na CBN no sábado, né? Faz o seu comercial aí, porque é importante. É importante, né? Sábado eu vou estar na CBN falando também desse tema, qualidade de vida, os novos desafios que a gente está enfrentando na medicina agora, expectativas, tratamentos e tal, quando que a nossa vida vai poder voltar ao normal e como que a gente vai emagrecer nesse período. Vou estar falando 2 horas da tarde no programa da Pétria Chaves. Sábado agora, 11/4. 11/4. 2 da tarde no programa? Da Pétria Chaves. Pétria Chaves. Na Revista da Cidade. Revista CBN. Tem certeza que vai ser muito legal, mas não vai ser tão legal igual falar com a gente, Ana. Com certeza. Adoro. E segunda-feira eu estou na Gazeta. A gente vai falar de obesidade e hipertensão, que saíram alguns estudos novos mostrando que a obesidade aumenta os riscos da hipertensão muito e que a obesidade é o grande fator de piora das doenças. Então a gente vai estar falando um pouquinho disso na Gazeta, meio-dia, no programa da Carol Mioto. Segunda, dia 13, meio-dia. Meio-dia, no Você Bonita. Gente. Eu vou despedindo para vocês verem como é que a nossa live tá chique, né? É CBN, Gazeta e com a gente aqui no Jeito FM de Viver Bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Roberto. Obrigada. Fim de semana prolongado. Lembrem-se, vem Páscoa por aí. É um momento para quem acredita de reflexão e não de comerção. Né? Ovinhos de sabonete. Eu sempre falo, ovinhos de sabonete. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.